Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e talvez muitos de vocês não saibam, mas a matemática ou as matemáticas desempenharão ou desempenharam, melhor dizendo, um papel fundamental na atividade, no desenvolvimento filosófico de Platão. Ou talvez vocês até saibam da importância que a matemática teve para a importância que Platão atribuiu à matemática, mas não saibam ao certo o porquê, a razão desta importância em seu pensamento filosófico. Neste vídeo, eu irei apresentar os motivos, as razões pelas quais a matemática foi fundamental para o desenvolvimento da filosofia de Platão. Mas antes disso, eu te peço para que se inscreva em nosso canal, que o divulgue aos seus amigos, conhecidos, familiares, a fim de que nós possamos levar um pouco de conhecimento, um pouco de ciência, um pouco de filosofia e arte para um grupo sempre maior de pessoas que se interessam por essas coisas. Portanto, faça aí a tua inscrição, dê o teu joinha, o teu like, se gostar deste vídeo, claro, e nos ajude a divulgá-lo. Teça também os seus comentários, sugestões, enfim, isso é sempre muito bem-vindo e oportuno. Bem, eu costumo dizer aos meus alunos que Platão foi o fundador, foi o criador, foi quem inventou esta coisa que eles, os meus alunos, adoram, né? Chamada vestibular. Eu brinco com os meus alunos dizendo que foi um filósofo, Platão, para sermos mais precisos, para sermos mais precisos, quem inventou essa coisa chamada vestibular. E quando Platão inventou o vestibular, quando ele, no alto do pórtico da entrada principal de sua academia, colocou a seguinte advertência: não entre aqui quem não conhecer geometria, quem não conhecer matemática. Ora, para ser aluno de filosofia na Academia de Platão, era imprescindível que o indivíduo conhecesse geometria, conhecesse matemática. E a pergunta que nós fazemos, a pergunta que nos vem intuitivamente é: mas qual a relação entre filosofia e matemática? Qual a importância que a matemática tem ou teve para a filosofia de Platão? Bem, para Platão, a matemática era um conhecimento que servia como ponte para o desenvolvimento da filosofia. A matemática, a geometria, era um conhecimento intermediário para que o indivíduo chegasse ou alcançasse um conhecimento estritamente filosófico. Tanto é que em sua república, o Estado, no Estado ideal,
construído, concebido por Platão, um cidadão, um indivíduo que demonstrasse uma boa desenvoltura em matemática poderia ser iniciado, poderia ser matriculado, por assim dizer, no curso de filosofia e poderia, inclusive, se tornar governador deste estado, porque a matemática era, para Platão, um conhecimento prévio, introdutório, básico para se estudar filosofia. E por quê? Bem, a matemática para Platão não é nenhuma ideia, essência ou forma ideal, porque a matemática não representa a realidade, o mundo que nós conhecemos por meio dos sentidos, e nem podemos afirmar que a matemática seja uma ficção, uma quimera, que ela não seja real. Ora, a matemática não é uma forma, não é uma essência, como pensavam os pitagóricos, porque a matemática não serve de espelho, não é uma forma do mundo. Ora, um algarismo não está na essência do mundo físico. Um número não está na essência, no ser do mundo natural. Ora, a matemática, um teorema de Pitágoras, por exemplo, não é nenhum elemento natural, porque não podemos encontrar o teorema de Pitágoras na natureza, e não é nenhuma realidade cultural. Ora, o teorema de Pitágoras, por exemplo, não é uma realidade natural, porque nós não o encontramos na natureza, e não é uma realidade cultural, que não faz parte de uma manifestação cultural. Entretanto, a matemática é real, ela aí está, mas não está na natureza e nem está enquanto essência ou forma desta natureza. A matemática está entre, ela serve de intermediária entre o mundo sensível e o mundo das ideias, entre o mundo que nos chega por meio dos sentidos e o mundo ideal, o mundo das formas, o mundo das essências. Olha, a matemática, para Platão, é fundamental porque, além de estar entre o mundo natural e o mundo ideal, portanto, ela é uma forma de conhecimento que aproxima o indivíduo do mundo das ideias, do mundo das formas, do mundo das essências. Além de aproximar a matemática, além de aproximar o indivíduo do mundo das essências, de não prendê-lo no mundo no mundo sensível, no mundo da realidade meramente aparente, a matemática ainda serve de parâmetro para se atingir um conhecimento filosófico, porque a matemática labora, lida, busca verdades universais. A matemática é importante para Platão, porque a matemática trabalha, se constrói a partir de verdades universais, e a filosofia platônica é uma forma de conhecimento que busca, que aspira a essas formas, a essas verdades
universais. A matemática, nesse sentido, serve como um parâmetro para o fazer filosófico, porque ela se constrói, se arquiteta a partir dessas verdades universais. Ora, uma verdade universal é uma verdade válida sempre para todos os homens, em todos os tempos e em quaisquer lugares. 2 mais 2 sempre será igual a 4 para todos os homens, em todos os lugares. Um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre igual a 180 graus. E isso para todos os homens, em quaisquer tempos e lugares. Portanto, a matemática é importante para Platão, porque tal qual a filosofia pensada por Platão, a matemática busca verdades universais, verdades válidas para todos os homens, em quaisquer tempos e lugares. Olha, se isso de repente te parece muito abstrato, te parece muito especulativo, talvez a maior lição ou a maior inspiração que Platão pode nos proporcionar, estabelecendo uma relação tão direta, tão importante entre filosofia e matemática, é que para Platão, para este homem que tem este nível de intelecção, este nível de conhecimento, aquilo que hoje nós chamamos de conhecimento exato, de ciência exata, é para este homem tão importante como um conhecimento, como um conhecimento como humano, para me referir às humanas, né? E aqui eu estou fazendo uma distinção entre exatas e humanas. Ora, a matemática, hoje nós a temos como um tipo de conhecimento que pertence às exatas, a filosofia como um tipo de conhecimento que pertence às humanas. E nós fazemos essa distinção de forma indiscriminada, como se essas formas de conhecimento fossem distintas, fossem independentes, não conversassem entre si. Ora, Platão, ao definir a importância da matemática para o fazer filosófico, talvez hoje nos sirva de estímulo para quebrarmos esta linha ingênua, esta linha sem sentido entre aquilo que é considerado conhecimento exato e conhecimento humanístico, entre ciências exatas ou ciências humanas, entre um saber exato e um saber humano. Ora, essa divisão, repito, divisão ingênua, divisão que nós construímos a fim de interrompermos um diálogo entre aquilo que pode ser considerado como exata e aquilo que pode ser considerado como humana. Em Platão, nós somos encorajados a quebrar essas barreiras, esses limites, essas fronteiras e interiorizarmos a ideia de que a matemática pode dialogar com a filosofia com a matemática e todos os outros conhecimentos tidos como exatos podem dialogar com os conhecimentos tidos como humanos. Ora, esta barreira apenas limita a potencialidade, a criatividade, a imaginação de nosso raciocínio e elas elas não contribuem para ampliarmos todo o nosso
potencial intelectual. Ora, rompamos com essas barreiras, essas limitações bobas, ingênuas e que apenas nos cerceiam a nossa imaginação e a capacidade de potencializarmos ainda mais o nosso intelecto. Aprendamos com Platão a dialogar, a colocar dentro da nossa razão um diálogo maravilhoso, criativo e produtivo entre as exatas e as humanas, a matemática e a filosofia. Um grande abraço a vocês e até a próxima.